Opa, aqui é o Érico e agora eu tô gravando um vídeo. Ó o silêncio. Agora tá funcionando. Beleza, vamos lá. Se você conhece o inimigo... Olha que interessante, vou pegar isso aqui, vou ler isso aqui pra vocês. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Quem falou essa frase, quem originalmente escreveu essa frase foi um cara chamado Sun Tzu, que era um general chinês, conhecido por escrever esse livro aqui, ó, A Arte da Guerra. Inclusive quem bota aquele cara ali, ó. Então, ele fez esse livro aqui, ó, Arte da Guerra. E a Arte da Guerra é um dos principais livros lidos por quem generais de exércitos americanos, do exército americano, da Força Aérea Americana também. Todo mundo que tem a ver com guerra lê esse cara, porque esse cara aqui foi o mago de entender as regras no mundo da guerra, que faziam com que alguns generais tivessem vantagens sobre outros e possivelmente ganhassem a guerra e muitas vezes ganhassem aquela guerra sem lutar. O fato é o seguinte, essa é uma leitura primordial, imperativa para quem lida com guerra, mas o fato é o seguinte, nós homens, como se fala muito aí, temos a nossa guerra moderna, e a nossa guerra moderna é no mundo dos negócios. A maioria das vezes a gente está travando batalhas no mundo dos negócios, e à medida que eu estou estudando Sun Tzu, eu estou vendo várias semelhanças entre os princípios da guerra antiga com a guerra que acontece no mundo dos negócios e, quiçá, no marketing. Exatamente, no marketing ocorre uma batalha mental entre você, a pessoa que está vendendo, né, no caso oferecendo, e a pessoa que está ali sendo exposta e possivelmente comprando ou não. E esses princípios são incrivelmente correlacionados com o marketing. Se você seguir vários desses princípios, você vai tender a ter campanhas de marketing melhores, vencer essa batalha. E voltando à frase que eu falei no começo, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas, já diria Sun Tzu, e essas batalhas de 100 eu substituiria por 100 campanhas. E eu vou te falar, na minha carreira de uma pessoa que está ligada a várias campanhas de marketing digital, muitas delas, eu diria que mais de 60%, 70% das campanhas que eu vi, que eu fui chamado para olhar essas campanhas, porque elas falharam porque as pessoas faltaram conhecer a pessoa que ele estava travando essa batalha, isso é, a audiência. Faltaram entender qual que era o problema real daquela audiência. Eles estavam oferecendo alguma coisa que não necessariamente aquela audiência queria. E é muito estranho isso, porque a maioria das pessoas acham, olha que louco, a maioria das pessoas acham que conhecem a audiência, mas na verdade não necessariamente conhecem a audiência. Vou explicar isso com mais uma frase do Sun Tzu. Ele fala o seguinte, não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. A maioria das pessoas, quando olham a sua audiência, só vê o óbvio. Elas não veem aquilo que não está visível. O que é aquilo que não está visível? Algumas características que não estão visíveis. E é isso que difere pessoas extremamente expertas em marketing de pessoas ordinárias, ou de campanhas ordinárias. E como é que você vê aquilo que não está visível? Uma das ferramentas maiores disso é você, eu estava falando isso até com o André Cia, que a gente estava fazendo uma live, é você analisar as respostas do seu conteúdo gratuito. Isso é, para você saber o que sua audiência realmente quer, você vai começar, é só você observar, então uma dica é você observar a resposta daquele conteúdo gratuito. Vamos supor que você acha que a sua audiência tem um sonho XYZ, ou quiçá um problema XYZ. Talvez o problema seja emagrecimento, talvez o problema seja, sei lá, produtividade, ou talvez seja o problema, sei lá, empreendedorismo, que seja, alguma dessas coisas. Quando você posta alguma coisa sobre esses vários tópicos, o que vai acontecer? As pessoas vão reagir. O que elas vão reagir? Vão reagir vendo, vão reagir comentando, vão reagir gostando, vão reagir, quiçá, compartilhando. E quanto mais reação a um determinado tipo de conteúdo você tem, mais aquela pessoa tem interesse naquilo. Mais aquilo pode ser uma coisa que inspira ela ou que resolve uma potencial dor dela. E aí isso faz com que você conheça melhor o seu avatar. Outro jeito de você ver o que não é visível é você fazendo pesquisas, né? 2 vezes por ano eu faço o workshop da fórmula de lançamento e toda vez que alguém se cadastra, ou quase toda vez que alguém se cadastra, eu rodo uma pesquisa. Olha que interessante. E a pesquisa vai me ajudar a ver
o que não é visível. E ali eu faço as perguntas que são relevantes para mim. Eu quero saber se o cara tem um perfil X, tem um perfil Y, se ele gosta de X, se ele gosta de Y, se ele tem um problema A ou problema B. E por que eu quero saber isso? Para customizar a minha campanha, para resolver mais problemas dele, potencialmente mais problemas, gerar valor mais naquela área e em si, então, deixar ela mais efetiva. Já rodei essa campanha várias vezes e quanto mais vezes eu rodo, mais inteligência eu entendo e mais efetiva eu posso fazer a campanha. Então, uma boa campanha de marketing, ela vai tender a ser melhor com o tempo, especialmente com vinho. Se e somente se você colher esse feedback, você pegar essa inteligência, simplesmente observando o comportamento da sua audiência mediante aquilo que você está publicando, você está falando de marketing digital, ou simplesmente perguntando, o bom e velha pergunta. E essa é a sacada, conheça a sua audiência. A gente podia fazer uma sacada muito maior falando sobre conhecer a si mesmo, mas esses dois princípios do Sun Tzu realmente fazem a diferença gritante entre uma grande campanha e uma campanha ordinária. Quer que eu te dou um exemplo? Olha só, quando eu comecei a fórmula de lançamento, nos primeiros lançamentos, existiam duas coisas, umas características na minha vida que eu acreditava que muitos clientes meus almejavam. Uma característica é que o Érico viajava o mundo, ele viaja o mundo, né? Talvez você já tenha visto meu Snap, eu em Barcelona, às vezes em Londres, faço perguntas e respostas em Londres, tem outras coisas em, sei lá, vários lugares que eu fui, então quem me acompanha pelas outras redes sabe disso. E quando eu comecei a fórmula, eu imaginei que as pessoas queriam entrar em negócios digitais porque elas aspiravam esse tipo de característica de um nômade digital. Mas com o tempo foi acontecendo que eu descobri que elas admiravam uma outra característica do Érico. E a característica do Érico não necessariamente era viajar, e quiçá elas não gostavam da parte de viagem, total. A maioria das pessoas queriam ficar onde elas queriam ficar, entendeu? Elas queriam morar, às vezes no interior. O que elas queriam era não ter necessariamente... Eles queriam ter a liberdade de passar mais tempo com a família, de poder escolher o tempo que eles passam com a família, em vez de, enfim, ter que ficar muito tempo preso em trânsito, aquela coisa. Então, o valor principal não é necessariamente a liberdade de viver onde quiser, que eles queriam, e sim de passar mais tempo com a família. E é interessante que essas duas características estavam intrínsecas em mim, mas só que eu aflorava muito mais uma do que a outra. E aí eu comecei a contar mais a história sobre a minha família, sobre o que, enfim, aquela história que as pessoas queriam saber mais. Eles queriam saber menos das viagens, acredite ou não, e mais do Érico, da família, como é que eu lidava com meus irmãos, como é que a gente lidava, gestionava a empresa. E à medida que a gente foi fazendo isso, a gente foi se relacionando e se foi dando mais, agregando mais valor de alguma forma ou de outra, né? Porque quando você fala o que a pessoa realmente precisa fazer, você respeita o tempo dela. E ela passa a querer mais informação sua. Então, à medida que eu comecei a conhecer melhor a minha audiência, minhas campanhas também ficaram mais efetivas. Então, a minha sacada é simplesmente nunca, assim, para ver o sol você não precisa ter olho, não precisa ter olhos muito abertos, para ouvir o trovão você não precisa ter um ouvido muito afiado, mas a grande sacada é você ver o que não está no seu campo de visão. E isso você consegue perguntando para os seus prospectos e observando o comportamento dele. Essa é a sacada de hoje. Esse é um projeto de postar 365 dias de sacadas, uma por dia. Se você curtiu, clica curtir, compartilha. Se você está me ouvindo isso no podcast, que é para você que prefere ouvir essas sacadas ao invés de ver, vai lá no podcast, deixa um review, porque isso me deixa muito feliz. Isso dá um sinal de fumaça aí para o iTunes, para o Facebook, para as outras coisas que é um conteúdo relevante. Isso faz com que esse conteúdo atinja outros empreendedores e faça, quiçá, outros empreendedores tenham mais performance nas campanhas de marketing deles. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio. Nesse episódio eu queria discorrer sobre 4 sacadas para você aumentar a sua audiência orgânica. E essas sacadas não vieram de mim, elas vieram de uma live que eu fiz com o maior especialista, na minha opinião, em otimizar conteúdo. A primeira grande sacada que ele falou para você ter audiência orgânica é você construir um